Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao assunto maternidade, como eu falei que ia estar relatando, né, para vocês algumas coisas que eu passei, que eu passo na minha maternidade, né, nessa nova fase de maternidade. Então eu vou estar relatando aqui porque eu acho relevante para algumas mães, porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, me identifiquei com bastante vídeos assistidos sobre assuntos que eu estava passando no momento, que me ajudaram muito. Então eu acredito que possa estar ajudando também algumas mamãezinhas, né, que estão começando, principalmente mãezinhas que a primeira gestação, né, o primeiro filho, mas de primeira viagem, como é o meu caso. Então a gente busca muito relatos, né, na internet para poder saber. E é isso, né? Eu espero que ajudem vocês que estão procurando vídeos aí na internet, como eu procurei. Eu espero que sirva de alguma forma, né? E se ajudar, você curte, comenta, compartilha e se inscreve também no canal, caso não seja inscrito, para o YouTube recomendar para mais pessoas. E é isso, né? Vamos começar o vídeo de hoje. Minha gravidez, ela não foi planejada, certo? Não foi uma gravidez que eu planejei, mas eu queria, só não era aquele momento por conta da situação que a gente estava vivendo, né? A gente estava numa pandemia ainda, né? Vivendo um período ainda que não estava estável, né? E inclusive a gente ainda está vivendo. Eu não estava com um emprego fixo, só meu esposo trabalhando. E eu tava só ganhando com os bicos que eu tava fazendo de massoterapia, né? Então tava muito parado o movimento, então aquele período ali não tava legal pra ter um filho no momento. Mas às vezes a gente tem um plano, a gente tem um projeto, mas Deus tem um propósito em nossa vida. E meu propósito foi meu filho naquele momento. Deus sabe tudo, Deus nunca erra, Deus sabe a hora certa de tudo acontecer. Então, foi assim que aconteceu a minha gravidez em 2021. Em fevereiro de 2021, eu descobri através de um exame de urina, porque eu tinha tomado, gente, a pílula do dia seguinte. Mas não façam isso, gente. Eu tomei a pílula do dia seguinte, tomei em janeiro de 2021. Eu sei que é errado, não façam isso. Mas eu tomei porque eu não tava com plano de ter meu filho naquele momento e acabei tomando, e sendo que eu já tinha tomado em novembro, se eu não me engano foi em novembro ou foi em dezembro de 2020. Então assim, em períodos bem curtos eu já tomei novamente a pílula do dia seguinte. Então quem não quer engravidar, não façam isso, porque ocorre a gravidez. Tem um período aí para ser tomado, né, a pílula do dia seguinte. E esse período que eu tomei foi pouco, né? Eu acho que deu um mês, eu tornei a tomar de novo. Então não faça isso caso vocês não queiram engravidar, né? Porque foi o meu caso, mas primeiramente Deus, né? Deus que planejou tudo. Porque no meu caso foi uma gravidez com mioma, como é o assunto que eu venho abordar aqui com vocês. Então, gente, eu comecei o meu pré-natal já tardio, com 2 meses e acho que uns 20 dias aproximadamente. Logo, a doutora pediu pra mim fazer os exames, né, que tinha que ser feito, aquele hemograma completo que a gente faz quando tá grávida. E nesses hemogramas, nesse exame que foi feito, eu descobri que eu estava com anemia profunda, quase necessitando de um transplante. Sim, quase, por pouco mesmo, assim, porcentagem de 1%, digamos assim, para mim precisar de uma transfusão. Mas a médica disse que eu ia fazer o tratamento com um remédio mesmo, né? O sulfato ferroso, a suplementação de sulfato ferroso de manhã, à tarde e à noite, teria todo esse período. E assim foi feito. E voltasse lá para poder mostrar, depois de um mês, voltar como é que tava o andamento como é que tava a minha hemoglobina. E nesse período que eu voltei para mostrar, né, foi o período também que eu já tava com o meu ultrassom, que ela pediu para me fazer ultrassom, que é aquele ultrassom do primeiro trimestre, que é com 3 meses, e eu fiz. Eu não fiz pelo SUS, porque eu não queria aguardar, achava que demorava bastante, que era muito complicado conseguir, e acabei pagando
o particular, né? Que foi 150. E quando o médico foi me entregar o exame que foi feito e eu recebi na hora, ele olhou pra mim, né, e com a cara meio assim já, e eu já fiquei preocupada, mas ele disse pra mim ficar tranquilo que o bebê tava ok, que tava desenvolvendo tudo na sua normalidade, né, tudo como tinha que acontecer para aquele período gestacional estava ok, porém eu estava com mioma de aproximadamente 10 centímetros, e que assim, que o mais complicado de acontecer já tinha acontecido, que era uma gravidez para um mioma daquele tamanho. É um mioma subseroso, né? É aquele que fica na parede, não é o que fica dentro e nem fora. Ou seja, ele não é tão complicado, mas também não é tão simples porque ele tá na parede, né? Ele não tá fora, também não tá dentro. Então, que eu ia ter uma gestação normal, não era de alto risco, porém eu teria que ter cuidado. E que eu ia sentir dor, e que eu ia ter dores abdominais, e que eu podia também ter sangramento. Que eu tomasse cuidado com essa gestação. E então foi isso, né, que ele falou. Voltando para a doutora do posto, mostrei. Ela falou realmente que tinha esse mioma, que a gestação não seria de alto risco, porém a gente teria que ter algumas observações. Em caso de sangramento, eu teria que procurar logo uma maternidade para saber qual o procedimento ser tomado, né? E assim foi. Então, como eu já estava com 3 meses, eu me tranquilizei, assim, até eu me tranquilizei, e porque eu achava que eu ia levar a minha gravidez, eu tava muito positiva. Algumas vezes tive crise, sim, de ansiedade, mas pelo fato mesmo, assim, de como que eu ia dar conta, por conta da nossa situação, a gente não tava financeiramente bem, né, assim. A gente também não nós não somos ricos, né, mas também, assim, não tinha, eu tava preocupada na questão de como é que seria que eu ia fazer pra ter as coisinhas do meu bebê. Eu tava com uma crise de ansiedade por isso. E às vezes batia assim aquela preocupação de acontecer algo, mas algo em mim dizia que ia dar tudo certo, que que aquilo não ia ser um obstáculo para mim não ter o meu bebê. Então eu tentava não pensar muito nisso, porque já tinha a questão da anemia, né, que eu tinha que naquele momento que me preocupar muito com a anemia, né? Então eu não focava muito no que eu tinha o mioma. E até então, gente, o mioma, explicando aqui um pouco pra vocês sobre o que eu sei, né? Sobre o que eu estudei, porque eu sou curiosa, eu vou atrás pra ver. Então, gente, aí são 3, né? O subseroso, eu não vou lembrar o nome aqui, mas assim, é o que fica na parede do útero, o que fica dentro e o que fica por fora. Menos complicado é o que fica por fora, né? Então, não interfere muita coisa. O da parede já é um pouquinho mais para se preocupar, que é o meu caso, subseroso. E o que fica dentro do útero, que é o mais complicado, gente. Muito complicado mesmo esse. E eles não, tem uns que são assintomáticos, não tem sintoma, você não sente nada. E foi assim, praticamente o meu caso, porque eu não tinha dor, porque os sintomas são dor na relação, dores abdominais, bastante cólica, o abdômen, a barriga fica bem grande nisso, quando o mioma já tá bem grande. E também a menstruação bem tensa, o fluxo menstrual bem intenso e com bastante dias. Isso eu tinha. Mas como eu não tinha dor, como eu não tinha cólica, eu achava que não era. Bem, gente, eu passei muito tempo sem procurar uma ginecologista, né? Então é importante a gente se cuidar, procurar, principalmente quem quer engravidar. E eu ainda estava dentro daquele grupo, que eu não sabia que tinha aquele grupo de risco para miomas, que são casos da família, né, com mioma, que no caso a minha mãe tem. Aliás, ela teve, gente, dela sumiu, então tenho fé em Deus que não também vai sumir. E depois dos 30, né,
que é a idade reprodutiva, e também mulheres que não tiveram filhos ainda. Então, eu tava dentro desse quadro. Todas as características eu tinha para ter o mioma. E eu tenho mioma, né, no caso. Então, eu tive sangramento, um pequeno sangramento, um pouquinho de sangramento pela noite. Acho que isso eu tava com 5 meses de gestação. E fui pra maternidade no dia seguinte. Então, gente, eu fui pra maternidade, foi feito, se não me engano, o Papa Nicolau. E não tinha nenhum sangramento, o colo do útero tava ok, tava tudo normal. Se tivesse sangramento, eu ia ficar lá internado sob observação. Então, como não tinha nada, voltei pra casa e comecei a sentir bastante dor no meu nervo ciático. Sentia muito dor, era muito complicado pra dormir, tinha que ser aquela mesma posição de ladinho, sem se mexer, porque era uma dor não suportável, né? Insuportável, mas assim, a dor era bem chata mesmo, aquela dor no nervo ciático que quem já teve sabe como é ruim. Então, foi a dor que eu sentia, mas assim, eu não tive mais outros sintomas além desse. Foi o único sintoma que eu tive em relação à questão do mioma. Sim, gente, é importante que quem tem, é importante, só lembrando aqui que é importante mulheres que têm casos na família de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão, ou você tá com a sua hipertenso ou a sua pressão alterou na gestação, pedir para sua médica passar ultrassom com Doppler, porque ela vai ver qual a velocidade que tá chegando lá a irrigação do sangue no seu útero. Por que isso é importante? Porque quando há o aumento dessa irrigação, não é bom, pode estar ocorrendo uma pré-eclâmpsia ou até mesmo uma eclâmpsia no seu parto, que foi o meu caso, que ela pediu uma reavaliação com 15 dias, por conta dessa, no caso, por conta dessa anormalidade que tava tendo, né, nessa ultrassom que eu fiz, que tava com a gestação de 32 semanas e 6 dias, quase 33, né, de semana gestacional, e tava com essas veias, todas as informações aqui, né, reavaliação em 14 dias. E além disso, o que aconteceu? Peso fetal no percentil de 6 para a idade gestacional, né? Então, o peso, isso quer dizer que o peso do meu bebê não tava no peso também para aquele período gestacional. Ele não tava com peso normal. Então, eu tinha que repetir com 15 dias para ver como é que tava a questão também do bebê. O que acontece? A doutora do posto, ela não, do meu pré-natal que me acompanhou, não explicou que nesse caso do peso seria por conta do mioma. Ele não, pelo que eu vi, né, gente, assim, claro que eu não sou nenhum especialista, claro que eu não tô falando que eu sei mais do que a médica, não é isso, mas eu acho que ela poderia ter me orientado melhor, né? Uma das informações que eu vi, um vídeo de uma médica falando sobre isso, é que o bebê, ele pode nascer com ele não pode, ele nasce, pode ser que ele não se desenvolva muito bem, né, o peso, que ele não nasça com o peso ideal, pode ocorrer prematuro, né, o do bebê nascer prematuro por conta do mioma. E já com 32 semanas, meu bebê não tinha conseguido ainda alcançar o peso que era para ter, estava abaixo do peso. Então, isso foi assim o que me preocupou, que me levou bastante, que me deixou sem dormir, bastante noites sem dormir, preocupada dele ser prematuro. E a doutora, quando ela viu, a doutora do posto, quando viu esse novo ultrassom que eu tinha feito, ela pediu, né, novamente para repetir, justamente para ver como é que tava o peso, se ele tinha alcançado o peso, ou se
tinha como é que tava a questão das minhas artérias. Então, eu fiquei muito preocupada porque eu não tinha mais dinheiro para poder fazer ultrassom. E eu falei para ela que eu não sabia como que ia fazer para poder fazer essa ultrassom, mas ela disse que era muito importante saber. Então, eu pedi para colocar pelo SUS, né? Assim, mas achando que quando saísse eu já ia ter tido o bebê, né? Tava com esse pressentimento. Mas Deus é tão perfeito com seu amor e sua misericórdia que fez com que desse tudo certo. Te dando continuidade aqui ao vídeo, eu quero terminar, né? Aí eu vou ter que terminar com ele, porque ele tá mamando. Gente, ele tem 6 meses, ele ainda mama, certo? Não tirei da mama. E tirei até meus brincos aqui, porque é pra ele não puxar, porque ele puxa mesmo. Então, aí no dia 10 de novembro de 2021, fiz meu último ultrassom pelo posto, consegui pelo posto de saúde, né, pelo SUS, pra policlínica. No dia 10 do 11, meu parto estava previsto para o dia 20 de novembro, pra ter, né, ele, e saiu já, assim, 10 dias faltando pra me poder ter. E nesse ultrassom ele foi, assim, decisivo, porque através dele foi que eu tive a certeza do que como é que seria meu parto, né? No caso, seria cesárea. O sangue estava um pouquinho intenso, nada de muito grave, mas o essencial seria uma cesárea, né? Para evitar algo de tipo uma pré-eclâmpsia. E a notícia boa é que meu bebê tinha alcançado o peso ideal dele, ele estava no pezinho, graças a Deus. A minha maior felicidade nessa ultrassom. A segunda, e a segunda má notícia, né, digamos que má, né, sim, é que ele tava pélvico, ou seja, ele tinha sentado. A doutora explicou que ele não conseguia fazer o girozinho para poder virar para a posição normal do parto, né, por conta do mioma. Ele batia a cabecinha no mioma. No entanto, que ele nasceu até com um ladozinho da cabeça dele mais achatadozinho, creio que justamente por isso, né, por conta do mioma. E, então, esse caso de pélvico, como eu já tenho relato, já fiz um relato de parto pélvico, tá aí no meu canal, tem na playlist maternidade, se vocês quiserem dar uma conferida, pode conferir lá. E esses casos acontecem justamente por isso, pelo mioma. É uma das consequências. Bebê pélvico, bebê sentado, bebê transverso também acontece muito por conta dessa questão de mioma. E no meu ultrassom de 32 semanas, ele já estava lá, posição pélvica, porém eu não sabia o que era e também não me atentei em pesquisar. E a médica não me falou que o mioma, uma das consequências do mioma seria isso, né? Bebê pélvico, que é o bebê sentadinho, que eu poderia ter esse parto com cesárea por conta dele estar assim sentado, né? Que é muito arriscado ter normal. Ela não falou sobre isso, né? Que era uma das consequências. E já tava lá nessa consulta, eu perguntei à doutora se ele tinha virado. Ela falou que tinha virado, porém, ele não tinha virado, né? Ele estava pélvico, tinha lá, pélvico. E é isso, gente. Então, assim, e leva a causa da cesárea, né? Que não tem como ter normal. Então, gente, é isso. Mas assim, fiquem tranquilas, sabe? Eu tive sim crise de ansiedade, porém a minha ansiedade foi mais por questão de como que eu ia ter condição para poder comprar as coisinhas do meu bebê, como é que seria. Mas assim, eu entreguei nas mãos de Deus, que fosse feita a vontade dele, e ele encaminhou tudo no seu devido momento, na sua devida hora. E assim, entreguem-se. Se você tem esse sonho da maternidade, se você tem esse sonho de ter o seu bebezinho, a sua bênção nos seus braços, acredite em Deus. Nada, mas assim, nada mesmo para Deus é impossível, certo? Mesmo quando a gente não planeja, mesmo que não tá ali no nosso controle, não tá ali, né? Deus encaminha tudo direitinho. Então, minha querida, que você tem esse sonho da maternidade e tá com mioma, não se desespere,
você vai engravidar sim. Os médicos dizem que não, mas o médico dos médicos é Deus. E é Ele que dá a palavra final, sabe? Nada. Mas às vezes a gente, mas às vezes muitas vezes a mulher é assintomática, né? Ela não tem dores intensas que precisa tirar seu útero. Então tem médicos que acabam com o sonho da mulher de ser mãe por isso, gente. Então assim, pesquisem. Não vão tirar logo seu útero porque você tá com mioma antes de tentar. A gente tem tanto caso, procurem aí o relato. Tem uma medicação que a mulher toma, que eu já vi, eu não lembro o canal dessa moça que eu assisti, que eu achei super interessante, gente, ela falando que ela tinha um mioma de aproximadamente, se eu não me engano, 18 centímetros, e parece que era mais, várias outras complicações. Disseram que ela não ia ter, mas ela tentou e colocou nas mãos de Deus e deu certo, e tomou essa medicação também, que eu não lembro o nome, mas pesquisa, gente. E assim, se você sente muita dor, se você já teve seus filhos, ok, mas assim, o mioma ele não vira câncer, ele é prejudicial para você porque vai lhe causar dor, vai lhe causar muito sangramento, né, na menstruação. E é isso, né? E pode aumentar o tamanho da sua barriga por conta do tamanho e da quantidade, mas isso não vai impedir que você engravide. Eu sou a prova viva que eu engravidei com esse mioma de quase 10 centímetros, não senti nada. A minha gravidez foi tranquila. Fora o que eu falei pra vocês, eu tive anemia sim. A anemia foi por conta desse mioma, porque eu sangrava muito, né? Na minha menstruação eu sangrava muito, então eu tive essa anemia, mas eu também tomei direitinho a medicação, o sulfato ferroso, só com o sulfato ferroso já fez efeito, não precisei de transfusão, não precisei de tomar o ferro na veia que tem também, né? E fora isso, foi ok, não tive nenhum sintoma nem da gestação eu tive, né? Que é enjoos, vômito, essas coisas, né, da gravidez, esse sintoma da gravidez. Então, assim, gente, para Deus, nada é impossível. Se você quer a sua bênção, não deixe por nada. Vá. Se o seu sonho é esse de ser mãe, lute, peça a Deus, ajoelhe no chão, que Deus ouve o seu clamor. Então, não desista, gente. Meu bebê tá aqui, tá lindo, tá saudável, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso, gente. Eu só quero deixar pra vocês, espero que eu não sei se o vídeo vai ficar longo. Eu não sei se eu expliquei direitinho, porque eu tive que parar várias vezes por conta do meu bebê, né? E eu posso ter deixado alguma dúvida, mas assim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode mandar que eu respondo, certo? Mas é isso, gente, não tenha medo, não tenha medo. Eu sei que é uma coisa séria, sim, mas assim, não vá tirar logo o seu útero antes de você ter seu filho. E se você puder tentar ter filhos, assim, aproximadamente com uns 28 anos, tenha logo, gente. Eu não tive, não me atentei a isso, né? Eu tive depois dos 30, né? 30, então isso já complica um pouco. Mas Deus é perfeito, eu tô aqui com a minha bênção e você pode muito bem também estar com a sua bênção nos seus braços, certo? E dar seu testemunho, falar do amor de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus é bom o tempo todo, né? E que Ele dá a nossa bênção. E esse é uma bênção, Ele é um milagre, gente. Nasceu, teve essa questão dele não ter o pezinho ideal até então, e Deus colocou, né, faltando menos de um mês, Deus fez ele perfeitinho, deu o tamanhozinho do peso que deveria ter, o parto pélvico, que ele veio normal. E é isso, gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Espero que eu não tenha falado muito, que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? E fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que Deus abençoe vocês, mãezinhas e futuras mamãezinhas. Tchau!